No episódio 57, pessoal, da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos. E faz o seguinte, já vai deixando aí nos comentários aquela força, aquela moral pro inscrito de hoje, né? Para que ele possa seguir firme nessa jornada dos investimentos. E também não se esqueça da gente aqui, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E além disso, pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist, né? Com todos os episódios. Então bora lá para mais uma carteira de hoje. E a carteira hoje em destaque, pessoal, é do nosso amigo Lucas. Muito obrigado, cara, por deixar trazer sua carteira aqui para o nosso vídeo de hoje. Só para contextualizar, minha estratégia, comecei focando na renda fixa, fundos imobiliários, ações, dólar e Bitcoin. Mas percebi que aos 22 anos, novo, né, pessoal, tem uma galera nova investindo, né, o que é muito bacana. Faz mais sentido priorizar a criação de patrimônio antes de buscar renda. Olha aí, uma estratégia bem diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Uma estratégia voltada para o patrimônio, crescimento patrimonial. Por isso, foquei em ações, dólar, cripto, que tendem a se valorizar mais. No início de 2024, vendi meus fundos imobiliários. Ao longo do ano, reduzi a renda fixa, mantendo apenas reserva de emergência, caixinhas do Nubank para organização financeira. Atualmente trabalho numa agência de turismo da minha mãe, gerenciando e expandindo para novas cidades. Muito bacana. Minha renda deve crescer nos próximos anos, aumentando meus aportes. No ano passado, investi 2.000, 3.000, mas fiquei com bem pouco dinheiro disponível para o dia a dia. Este ano, pretendo aportar entre 800 e R$ 1.000 para manter o melhor equilíbrio. E nos meses que sobrar um valor a mais, vou investir também. Minha meta é terminar o ano com R$ 50 mil investido. Também é aquilo, né, pessoal? Também não adianta você investir tudo que pode e depois não ficar com dinheiro para passar um mês, não é verdade? Tem que ter realmente um equilíbrio aí entre os aportes, o dinheiro que você vai passar um mês, porque a vida também não é só investir, né? Então, bora lá dar uma olhada aqui na carteira do Lucas, né, que tem uma estratégia diferente, baseada no crescimento patrimonial. Olhando aqui a carteira do Lucas, ele tem R$ 24.772 aplicado e o saldo bruto R$ 27.690, né? Ou seja, variação positiva 11,78%, né? Tá dando certo o crescimento patrimonial do Lucas, hein? Porém, bolsa de valores ajudando aí, porque nos últimos dias tem subido bastante. Esse pedaço em verde claro aqui no gráfico, né, indica ganho de capital, né? Ou seja, crescimento patrimonial. Olhando aqui um pouco mais para baixo, desde o início, dá para ver que ele começou em 2023, né, aportando ali cerca de R$ 1.013, depois ele veio aportando até chegar no patrimônio atual. Olhando aqui um pouquinho para o lado, dá para ver que a maior parte da carteira dele são ações, 46,97%, depois vem ETFs internacionais, 27,65%, depois criptomoeda, 25,38%. Descendo um pouquinho aqui, dá para ver que ele está com variação positiva em todas as classes de ativos. Destaque aqui para criptomoeda, né, 44,44%. Então, vamos começar a dar uma olhada aqui nas ações de empresas que ele tem. Tem 6 ativos, R$ 13 mil investidos. Até que está interessante, né? O número de ativos versus o dinheiro que ele tem. Talvez eu teria um pouco menos de ações aqui, mas está de bom tamanho. Bom, o interessante é que, apesar dele ter uma estratégia de crescimento patrimonial, as ações que ele tem em carteira hoje são ações pagadoras de dividendos, tá? E boas ações, né? Ele tem aqui Banco do Brasil, e vejo que ele comprou até muito bem, né? R$ 26,22. Comprou bem, pelo que o Banco do Brasil pode pagar aí no ano de 2025. Cara, pelas minhas projeções, né, de quanto o Banco do Brasil pode pagar, visto aí que várias casas de análise estão projetando que o Banco do Brasil pode ter um lucro de 40 bilhões em 2025. Isso representaria mais ou menos 17 bilhões em dividendos. Então, 33, 32 reais seria um preço teto interessante para pagar no Banco do Brasil, se realmente o Banco do Brasil pagar esses 17 bilhões em dividendos. Então, ele pagou aqui 26, está num preço interessante. Já a Vale, ele pagou aqui 58 reais. Eu acho que ele pagou um preço interessante na Vale. A Vale realmente é uma boa empresa, mas é uma commodity. Você precisa ter estômago, precisa acompanhar mais de perto as políticas internacionais, e justamente nesse ponto que eu queria tocar. Tem um problema aqui macro que apareceu recentemente. Donald Trump, ele vai taxar o aço, né, que entra nos Estados Unidos. E o Brasil é um dos principais exportadores de aço para os Estados Unidos. Então o Brasil vai ser muito afetado. E além disso, o Donald Trump pretende implantar uma política de reciprocidade de taxas, né, taxar igual. E o Brasil é um país que taxa muito mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxam o Brasil. Então, com certeza, vamos ter um problema aqui na venda de aço, né, do Brasil para os Estados Unidos. E isso pode afetar a Vale. Não só a Vale, mas como a Gerdau, Usiminas, né, todas as empresas siderúrgicas e
empresas de minério de ferro. Então temos que estar atento com isso aqui e ver como vai se desenrolar aí nos próximos dias. BB Seguridade voando, né? Ele comprou aqui por R$ 35, ainda comprou num preço muito interessante. A BB Seguridade, pessoal, só para contextualizar aqui, ela pode pagar pelas projeções de várias casas de análise, BTG Pactual, acima de R$ 4, né? 4,10, 4,12 de dividendos. E isso, pessoal, se você fizer aí algumas contas de preço teto, cara, você pode até pagar R$ 40, 42 na BB Seguridade, né? Visto quanto a empresa pode pagar de dividendos. Então, não é à toa, cara, que a BB Seguridade vem subindo bastante. Petrobras, outra empresa que pode pagar um caminhão de dividendos dentro do ano de 2025. A própria presidente da Petrobras, ela já falou que a Petrobras vai acelerar, vai pisar no acelerador. Ele pagou R$ 37, eu acho que ele pagou um preço interessante. É claro, Petrobras, pessoal, tem uma volatilidade muito grande, né? Porque tem uma influência política dentro da empresa muito grande. Então você precisa realmente monitorar muito bem o preço que você paga na Petrobras, tá? Então tem que tomar um certo cuidado para não comprar empresa cara. E ele tem aqui a Kepler Weber, que ele pagou também um preço interessante. A Kepler Weber, pessoal, vem surpreendendo muito. Para quem não conhece, a Kepler Weber é uma empresa que fabrica produtos para o setor agrícola, né? O agronegócio, principalmente silos, né? Aqueles silos de soja, entre outros produtos, né? Coisas tecnológicas para esse setor. E é uma empresa que vem surpreendendo. A empresa hoje tem muito mais caixa do que dívida, tem suas finanças ali muito bem equilibrada, vem pagando bons dividendos e com frequência, e é uma empresa bem pequena, né? É uma microcap, diferente de todas as outras empresas que ele tem aqui na carteira, tá? Que são empresas mais consolidadas. Mas é uma empresa interessante, tá? Eu realmente venho monitorando a Kepler Weber e venho me surpreendendo bastante. E tem a Taesa, ele pagou R$ 35, eu acho que ele pagou um preço mais elevado do que deveria. Hoje eu olho para a Taesa ali na faixa de 32, estourando R$ 33 no máximo, por conta do que ela pode pagar em 2025. A Taesa está bastante apertada, principalmente em relação à dívida, pessoal. Dívida estourando aí, 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Temos que ficar atentos aí à Taesa. Tudo bem que é uma empresa que já é acostumada a trabalhar com dívidas mais elevadas, mas a gente sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Vamos monitorando aqui os passos da Taesa. Mas, de certa forma, eu acho que ele pagou bem na maioria das empresas que ele tem aqui. A estratégia, pelo menos nas ações aqui, é uma estratégia de renda, né, de pagamento de dividendo. Tudo bem, pessoal, que se você olhar para as grandes empresas pagadoras de dividendos, né, o índice DIV, por exemplo, ele conseguiu bater vários índices, né, índice de small cap, CDI. Se a empresa ela é boa o suficiente para pagar bons dividendos, de onde saem os dividendos? Dos lucros das empresas. Então, significa que ela está lucrando muito bem, né? Então, isso por si só já faz a empresa crescer bastante. Uma boa empresa pagadora de dividendos, a tendência é que ao longo do tempo ela se valorize, né? E ele tem aqui criptomoeda, 3 ativos de criptomoeda, R$ 7.000 investidos. Aqui o lance dele é crescimento patrimonial e só isso, né? Porque as criptomoedas não pagam dividendos. Focou no crescimento patrimonial, botou aqui, ó, Bitcoin, comprou até bem, quando o Bitcoin estava 352 mil, agora o Bitcoin está quase 600 mil, já teve 600 mil, caiu um pouco. Tem aqui a Solana, né? Muita gente tem grande expectativa nessa criptomoeda, que ela possa deslanchar aí nos próximos meses, né? Ele está com uma rentabilidade bem boa aqui, ó, 28%, e tem o Ethereum, andou caindo, né? Está com uma rentabilidade negativa aqui em menos 5,34%. Bom, olhando aqui um pouco mais para baixo, aí ele tem ETF internacional, ele tem aqui o SPY, R$ 7.657, um ETF que replica as principais ações norte-americanas, né, o índice S&P 500. Um ponto positivo desse ETF é que ele paga dividendos. É pouquinho, né, cerca de 1 ou 2%, mas ele paga dividendos. Esse é um ponto muito positivo desse ETF aqui. Olhando aqui graficamente a carteira, né, os ativos, dá para ver que a carteira dele realmente está bem enxuta, né, bem reduzida, poucos ativos. São 10 ativos no total e a maior posição disparada da carteira dele é o ETF, né? SPY. Já vimos aqui várias carteiras. Eu nunca tinha visto uma carteira de investimentos com o ETF como a principal posição, né? Interessante isso aqui. Ou seja, a principal posição dele em carteira está dolarizada no ETF. E a segunda posição é o Bitcoin. Olhando aqui, basicamente 45% da carteira dele
é voltado para o crescimento patrimonial, com Bitcoin e ETF internacional. Na parte de ações, tem 2 ativos que compõem 50% da carteira dele, que é Banco do Brasil e Vale. Já em criptomoeda, o BTC, o Bitcoin, realmente é a grande posição que ele tem. As outras criptomoedas são irrelevantes frente ao Bitcoin. Quase 74% aqui está em Bitcoin. Já na parte dos proventos, pessoal, veja aqui, né, que o primeiro provento que ele recebeu foi 63 centavos. Foi o início da caminhada dele, foi o primeiro dividendo que ele recebeu, bem pouquinho, e depois foi melhorando, melhorando. Aí teve o recorde da carteira dele, que foi aqui no mês 12, R$ 61 de dividendos. Boa parte desses dividendos, pessoal, veio dos fundos imobiliários, que ele falou que vendeu, e das ações de empresas. Vamos trocar aqui para a gente dar uma olhada. Ações de empresas. Boa parte dos dividendos veio das ações de empresas, pagadores de dividendos que ele tem na carteira. Tem momentos aqui que junta várias ações pagando no mesmo mês, tem momentos que as ações não pagam nada. Vejo aqui no mês 10, por exemplo, é um mês muito fraco realmente para pagamento de dividendos. Aí quando a gente passa aqui para fundos imobiliários, vou passar aqui, ó, foi com uma escadinha, né? Veio crescendo mês a mês, que os fundos imobiliários pagam todos os meses. Então, conforme você vai investindo, reinvestindo, a tendência é essa escadinha aqui no pagamento de dividendos. E temos aqui também os ETFs internacionais, né? O ETF internacional dele paga dividendos. Talvez não pague com tanta constância, né, como os fundos imobiliários e as ações, mas paga dividendos. E também vem no crescimento de dividendos. Mas notem, né, que boa parte dos dividendos vieram das ações e dos fundos imobiliários. Então, como ele está focando mais no crescimento patrimonial, realmente fundos imobiliários não é um bom ativo para isso. Os fundos imobiliários é mais um ativo para quem quer renda mensal. Realmente está fora da estratégia que ele mencionou lá no início do vídeo. Achei até correto ele ter tirado os fundos imobiliários. Dentro da estratégia dele, é isso aqui. Ele pretende receber menos dividendos e mais crescimento patrimonial. Eu particularmente não gosto muito dessa estratégia de crescimento patrimonial. Eu prefiro a estratégia de recebimento de dividendos, renda mensal, né, uma outra estratégia, mas dentro daquilo que ele imagina, daquilo que é a estratégia dele, eu acho que ele está indo muito bem. Tanto é que a carteira dele está bem no positivo aqui, em cerca de quase 12%, ou seja, está tendo um crescimento patrimonial. Então, Lucas, siga firme na sua estratégia, se é isso que você quer. Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.